Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I. Hoje nós vamos falar sobre sistemas genitais, ou seja, vamos falar do sistema genital masculino e do sistema genital feminino. Vimos na aula passada sobre o sistema urinário. E o sistema urinário, ele está atrelado, eles estão juntos, possuem algumas partes, alguns órgãos em comum com o sistema genital. Então, sistema genital e sistema urinário, eles são ali bem próximos um do outro, até porque eles possuem dutos em comum. Isso é comum, é tanto que esses sistemas, eles costumam se chamar de sistema genito-urinário, porque estão ali, um bem próximo ao outro, ambos estão ali na pelve da espécie humana, que é tanto do homem quanto da mulher. Então vamos entender esses sistemas genitais, vamos entender quais partes, quais órgãos compõem esses sistemas genitais e qual é a principal função então. Então a gente está aqui no nível de organização de sistemas, é o nosso último sistema que a gente vai comentar aqui. A gente já falou de vários sistemas biológicos, então a gente vai falar por último do sistema genital ou sistema reprodutor da espécie humana. Então primeiro a gente vai falar do sistema genital masculino. Então o sistema genital masculino, ele tem a principal função dele é produzir espermatozoides e produzir hormônio. O espermatozoide nada mais é do que o gameta masculino. Para que serve um gameta? O gameta masculino, chamado de espermatozoide, ele serve para fecundar o gameta feminino e com isso originar uma nova espécie. Todo o sistema masculino, sistema genital, tanto o sistema genital quanto o próprio sexo masculino, ele é mantido, ele é desenvolvido com os hormônios que são produzidos, principalmente um hormônio chamado testosterona. Então, quem vai produzir esse hormônio chamado testosterona, que vai então possibilitar o desenvolvimento das características masculinas, vai ser o sistema genital masculino, principalmente ali nas gônadas masculinas, que a gente vai falar que são chamados de testículos. Então, esses hormônios eles vão permitir o surgimento de pelos na região pubiana, o desenvolvimento de barba, a voz mais grave, masculina, mais grossa, vai alargar os ombros para desenvolver mais como o corpo masculino, vai desenvolver mais a musculatura. Então, todas essas características masculinas de quadril mais estreito e ombros largos, presença de barba, pelos pubianos, desenvolvimento secundários de características masculinas, tudo isso é propiciado devido à formação dos hormônios. E esses hormônios são produzidos ali nas gônadas masculinas, que são chamadas de testículos. E também a produção dos espermatozoides, que é o que vai dar continuidade à espécie. Quando eu falo continuidade, é o quê? Reprodução. Então, a principal função é o desenvolvimento das características sexuais secundárias, masculinas, e a reprodução, melhor falando. Então, quais são os órgãos que vão compor, então, o sistema masculino? Os testículos, que estão aqui representados na imagem, ó, vocês verem aí 2 testículos, lado direito e esquerdo. Esses testículos eles vão estar dentro de uma bolsa de pele, que é chamada de bolsa ou saco escrotal, que é mais, dizendo assim, é o escroto que fica ali, que é os testículos guardados. Essa bolsa, ela fica de pendurada, uma bolsa de pele que fica de pendurada com esses testículos, abrigando os testículos, porque eles vão manter esses testículos numa temperatura adequada. Se eles ficassem dentro do corpo humano, sem for nessa bolsa, poderia então a temperatura ser muito alta, a temperatura é muito alta para a produção de espermatozoides, dos gametas. Então por isso que eles ficam alocados nessa bolsa ou saco escrotal. Então tem os testículos, que é o local de produção dos hormônios e é o local de produção dos gametas, dos espermatozoides. E partindo dos testículos a gente vai ter o ducto do epidídimo,
porque eu tenho os testículos associado a ele, a gente tem o epidídimo. Os testículos produzem os gametas e o epidídimo ele armazena esses gametas, e o duto do epidídimo eles vão fazer o quê? Vão fazer a condução então desses hormônios e desses espermatozoides, mas principalmente dos espermatozoides. Partindo do duto do epidídimo, a gente tem o ducto deferente ou duto deferente. Se você observar, ó, o duto do epidídimo é essa camadinha, deixa eu ver se dá para destacar aqui para vocês. Essa camadinha aqui, ó, avermelhada, que fica ao redor do testículo. E aí sobe aqui um duto, ó, se vocês observarem. Esse duto aqui é chamado de duto deferente. O que esse duto que faz? É por onde passam os espermatozoides durante a ejaculação. E é por onde vai sair, então, os espermatozoides sendo conduzidos para onde? Para uretra, que é esse canal aqui que passa por dentro do pênis. É por onde sairá, então, esses gametas. E aí, associado a esse sistema, a gente tem a próstata e tem as glândulas aqui, chamadas de vesícula seminal. Vesículas seminais, aqui, ó, direita e esquerda, e temos também a próstata. Essa próstata e essas vesículas seminais, elas vão fazer a produção de sêmen. É uma substância líquida um pouco consistente, que vão servir de meio para locomoção dos espermatozoides, porque vocês sabem que os espermatozoides eles possuem um flagelo, e esse flagelo impulsiona o movimento, fazendo com que ele se desloque. Mas ele só vai se deslocar se for em um meio líquido. Então, o sêmen produzido pelas glândulas do sexo masculino, próstatas e vesículas seminais, auxiliarão então esse espermatozoide se deslocar. E a gente tem, por último, o pênis, que é a estrutura masculina que auxilia no processo de ejaculação. E não só isso, mas também auxilia no processo de micção ou de urinar. Porque, como eu falei, o sistema genital ele está acoplado e associado ao sistema urinário. Se vocês observarem, ó, aqui eu tenho a bexiga, e da bexiga já desce aqui, ó, pela uretra. Assim, a uretra é um canal que vai sair a urina, e vai sair também os espermatozoides ali no sêmen, que é produzido pelas glândulas do sistema genital masculino. Certo? Então, todas essas estruturas aqui, elas são necessárias para a produção de gametas e produção de sêmen, para auxiliar esse sêmen que vai auxiliar no processo de ejaculação, tornando-se um meio viável para o espermatozoide se locomover. E com relação ao sistema genital feminino, então o sistema genital feminino, a principal função dele vai ser basicamente a mesma do feminino. É a produção de gametas e a produção de hormônios. Só que nesse caso, o gameta produzido pelo sistema genital feminino vai ser os ovócitos, os óvulos que vão ser produzidos no gameta no sistema genital feminino. Por quê? Porque os ovócitos são os gametas femininos, e no caso dos masculinos são os espermatozoides. E os hormônios, o principal hormônio aqui vai ser a progesterona. Assim como o hormônio ele desenvolve as características sexuais secundárias masculinas, também vai acontecer a mesma coisa no sexo feminino. Porém, o hormônio principal aqui produzido vai ser a progesterona. Vai desenvolver as características secundárias e vai auxiliar também no processo de reprodução. Porque o sistema genital ele está relacionado à reprodução. Então, quais são os órgãos que compõem? Primeiramente, a gente tem os ovários, que são o quê? São as gônadas do sexo feminino. É nesse local, é o principal local de produção dos hormônios femininos e dos ovócitos, dos gametas femininos. A gente vai ter as tubas uterinas ou trompas uterinas, que é o canal, ó, se você observar aqui, ó, canal que sai, que capta os óvulos, os ovócitos ali dos ovários, porque os ovários eles vão estar aqui, ó. Então os ovários liberam os óvulos, que é captado pelas trompas, e esse óvulo ele sai
deslizando pelo muco produzido nessas trompas. Ele vai deslizando nesse muco, se movimentando até chegar a uma abertura maior do sistema genital, que é chamado de útero. Então, o útero é o local que vai abrigar, que esse óvulo ele vai chegar. Esse óvulo ele vai ser fecundado ali ainda nas trompas. O gameta masculino ele vai chegar lá e vai encontrar esse ovócito, vai fecundar e ele vai continuar deslizando até chegar no útero. Quando ele chegar no útero, ele será implantado no tecido uterino. É ali que vai se desenvolver então o bebê, o feto. Primeiramente o embrião, depois esse embrião se transforma em feto e o feto se desenvolve em bebê. Então, o útero é o local que abriga o feto, o embrião. Então, é aqui que acontece o desenvolvimento de um novo ser vivo. E a vagina é o canal que faz o quê? A excreção da urina, né? Porque, como eu falei, o sistema genital ele está associado ao sistema urinário. Então, é o local que vai haver a excreção, a micção, a excreção da urina. Vai haver também, é o local de entrada dos gametas masculinos. E é o local de saída também do bebê após o desenvolvimento desse bebê ali no útero. Então, o útero ele é um órgão que tem uma capacidade de expansibilidade muito grande. O músculo ele consegue expandir à medida que o bebê ele está se desenvolvendo, está crescendo. Então, após o processo vamos dizer assim, do parto, após o parto do bebê, o que acontece? Esse músculo ele vai diminuindo novamente de tamanho, ele tem essa capacidade de expansibilidade e tem essa capacidade de regredir também de tamanho. Isso tudo porque há uma produção de hormônios muito grande no sexo feminino e com esses hormônios é que vão possibilitar essa preparação do corpo feminino para o desenvolvimento da gravidez. Então, há ali uma produção de hormônio, diversidade de hormônio muito grandes, que vão possibilitar o desenvolvimento do corpo, desenvolvimento do útero, desenvolvimento das glândulas mamárias, todos vão estar associados então com a produção de hormônios que está relacionados ao sistema genital feminino, certo? Então, tanto o masculino quanto o feminino, os sistemas genitais, eles são responsáveis pela reprodução humana, ou seja, pela produção de um novo ser vivo, certo? Então, quais são as principais diferenças? As principais diferenças é que os órgãos que compõem, eles são diferentes, só que ambos vão possuir o quê? Gônadas, só que no caso do masculino, as gônadas são os testículos, e no caso do feminino, as gônadas são os ovários, só que tanto um quanto o outro serão responsáveis pela produção de gametas. Então, o masculino, os testículos vão produzir os espermatozoides e os femininos, que é o ovário, os ovários vão produzir os ovócitos. E então, tanto o sistema masculino quanto o feminino são responsáveis pela produção de gametas e são também responsáveis pela produção de hormônios. Porém, os órgãos que compõem um e os órgãos que compõem o outro são totalmente diferentes, certo? Então, a semelhança está na função que está relacionada à produção de gametas e à produção de hormônios e, consequentemente, à reprodução. Certo? Finalizamos nossa aula por aqui. Tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.